Vigiar e Punir, do Michel Foucault, publicado em 1975, é uma obra fundamental para compreender as transformações históricas das práticas punitivas e o desenvolvimento das formas modernas de poder. Foucault inicia sua análise contrastando dois momentos históricos. De um lado, as punições públicas e espetaculares como suplícios e execuções que tinham por objetivo mostrar a força soberana e inscrever o poder no corpo do condenado. De outro, o surgimento de um sistema disciplinar mais racionalizado, silencioso e aparentemente humanizado, no qual a prisão substitui o suplício como forma principal de punição. Essa passagem não é vista por ele como uma evolução humanitária, mas como uma mudança na forma de funcionamento do poder, que se torna mais eficaz ao deixar de agir de modo visível e sangrento para infiltrar-se no cotidiano, nos gestos e nos corpos. A questão central do livro é mostrar que a prisão não nasceu de um movimento de compaixão ou benevolência, mas da necessidade de um novo modo de controle social, adaptado ao crescimento da sociedade capitalista, ao aumento da população e às demandas por maior disciplina do trabalho e da vida urbana. Nesse contexto, surgem instituições disciplinares, como escolas, quartéis, hospitais e fábricas, que compartilham mecanismos semelhantes de vigilância, adestramento e normalização dos indivíduos. O poder, antes concentrado na figura do soberano que castigava exemplarmente, se dispersa e se multiplica em dispositivos minuciosos, sutis e constantes, que moldam os comportamentos. Um dos aspectos mais conhecidos da obra é a análise do panóptico, projeto arquitetônico, de Jeremy Bentham, que consistia em uma prisão circular com uma torre central, de onde um vigia poderia observar todos os prisioneiros sem ser visto. Para Foucault, mais do que uma simples técnica de arquitetura, o panóptico é uma metáfora do funcionamento do poder disciplinar moderno, pois induz os indivíduos a interiorizarem a vigilância, a agirem como se sempre estivessem sendo observados, tornando-se assim cúmplices de sua própria dominação. O panoptismo, portanto, não se restringe às prisões, mas se espalha por toda a sociedade, estruturando práticas que vão da escola à fábrica, da caserna ao hospital, até formar uma rede difusa de dispositivos de controle. O autor mostra também como a prisão, longe de cumprir a promessa de corrigir e reintegrar os condenados, se tornou uma máquina de produzir delinquência, separando os criminosos do restante da população e reforçando as redes de criminalidade. A delinquência, segundo ele, é uma categoria criada e mantida pela própria instituição carcerária, que ao mesmo tempo isola, controla e utiliza esses indivíduos como justificativa para a manutenção do sistema penal e como instrumento de vigilância social mais amplo. O fracasso declarado da prisão em reformar não é, para Foucault, um acidente, mas parte de sua própria lógica de funcionamento. Dessa forma, Vigiar e Punir propõe uma reflexão sobre a passagem de uma sociedade do suplício para uma sociedade disciplinar, em que o poder não se exerce mais através da ostentação da violência, mas da administração dos corpos e da normatização das condutas. O que está em jogo não é apenas a punição do crime, mas a constituição de sujeitos dóceis e úteis, adequados às exigências da produção, da ordem e da hierarquia social. Foucault, ao expor esse processo, mostra que o poder não é apenas repressivo, mas sobretudo produtivo. Ele fabrica saberes, identidades e subjetividades, ao mesmo tempo em que organiza e controla a vida coletiva. Assim, a obra continua sendo essencial para pensar criticamente as instituições contemporâneas e as formas de poder que atravessam a sociedade, muitas vezes de maneira invisível, moldando comportamentos, definindo normalidades e delimitando os limites do aceitável. Vigiar e Punir revela que, por trás da aparência de civilização e humanização das práticas penais modernas,
existe um sistema muito mais sofisticado de dominação e vigilância, no qual a prisão é apenas o exemplo mais evidente de uma lógica disciplinar que permeia todos os aspectos da vida social. Embora se apresente como análise histórica e genealógica dos sistemas punitivos, Foucault abre espaço para uma profunda reflexão filosófica sobre a condição humana, sobre o modo como as sociedades modernas moldaram seus indivíduos e sobre a sutileza com que o poder se inscreve na vida cotidiana. Quando olhamos para o contraste que Foucault apresenta entre o suplício público do antigo regime e o encarceramento disciplinar do mundo moderno, podemos nos enganar ao pensar que houve um avanço moral ou um gesto de humanização. A humanidade teria deixado para trás o espetáculo cruel das execuções, substituindo-o por formas de punição mais brandas e aparentemente racionais. Contudo, o que Foucault revela é que essa transformação não deve ser interpretada como o triunfo do humanismo, mas como o deslocamento das engrenagens do poder. Não se trata de menos violência, mas de uma violência mais silenciosa, mais difusa e mais interiorizada, capaz de atingir não apenas o corpo, mas também a alma. Do ponto de vista filosófico, isso nos coloca diante de uma crítica da modernidade. A promessa iluminista de progresso, de racionalidade e de dignidade humana se mostra pervertida em mecanismos de controle que transformam homens e mulheres em peças dóceis e úteis para o funcionamento do Estado e da economia. A vigilância e a normatização passam a constituir não apenas práticas institucionais, mas também uma nova forma de subjetividade. O indivíduo moderno, orgulhoso de sua liberdade e de sua autonomia, é também o indivíduo que, sem perceber, introjetou a vigilância em si mesmo, vivendo sob o olhar invisível de um poder difuso que lhe dita comportamentos, regula desejos e molda a própria ideia de normalidade. A metáfora do panóptico, nesse sentido, não é apenas a descrição de um projeto arquitetônico, mas uma crítica existencial. Vivemos como se houvesse sempre alguém a nos observar, e a prisão se estende para além de seus muros, tornando-se uma condição social generalizada. O humanismo, aqui, não pode contentar-se com a ilusão de que o desaparecimento do suplício representou um ganho civilizatório. O desafio ético que a obra de Foucault lança é o de desvelar as novas formas de dominação que se apresentam como racionalidade, progresso ou até mesmo cuidado. A prisão, que deveria corrigir, não corrige. Que deveria reabilitar, produz reincidência. Que deveria reintegrar, segrega e estigmatiza. E, no entanto, ela se mantém como pilar central do sistema penal, porque cumpre uma função política: isolar uma categoria de delinquentes, fabricar uma classe marginalizada e justificar a existência de um aparato permanente de controle social. Essa lógica, embora disfarçada sob discursos de ordem e segurança, revela um profundo desprezo pela condição humana, reduzida a objeto de manipulação e vigilância. Foucault, ao expor essa realidade, toca na ferida mais sensível da modernidade. O poder que se exerce não apenas sobre corpos, mas sobre consciências, sobre a própria possibilidade de se viver como sujeito livre. A filosofia que emerge de sua análise é, portanto, uma filosofia crítica e desmistificadora, que nos obriga a repensar o papel das instituições ditas civilizatórias, escola, hospital, quartel, fábrica, menos todas elas atravessadas por práticas disciplinares que, sob a aparência de educar, curar ou formar, acabam por normalizar, domesticar e reduzir a singularidade humana. Sob a ótica humanista, podemos dizer que a grande denúncia de vigiar e punir é a de que o ser humano não foi libertado pela modernidade, mas submetido a novas formas de cativeiro. Se antes o poder soberano se impunha no corpo dilacerado do condenado, agora ele se infiltra de maneira invisível na docilidade dos gestos
na obediência silenciosa, na aceitação resignada das normas. A violência deixou de ser espetáculo para tornar-se estrutura, e justamente por isso é mais difícil de ser combatida. Essa constatação, ainda que dura, é essencial para que se abra espaço a uma crítica verdadeiramente humanista. Não basta celebrar a queda do suplício. É preciso questionar o preço pago pela docilidade e pela disciplina. A obra de Foucault lida sob essa chave, convida a uma filosofia que se indigna diante da naturalização, da prisão e da vigilância, como destinos inevitáveis da vida em sociedade. Convida também a recuperar a centralidade do humano como sujeito de liberdade, capaz de resistir e de inventar novas formas de vida. Se o poder disciplinar se especializou em produzir indivíduos dóceis, cabe ao pensamento crítico e ao humanismo recusar essa docilidade, buscar brechas de autonomia, denunciar o sofrimento invisível e imaginar outras formas de convivência que não reduzam o homem a mero objeto de controle, vigiar e punir. Assim, não é apenas uma história das prisões, mas uma advertência filosófica. Cada sociedade produz os corpos e as almas que deseja governar, e só um humanismo vigilante, lúcido e combativo poderá romper os muros invisíveis que ainda nos cercam. O pensamento de Michel Foucault, em Vigiar e Punir, encontra uma atualidade inquietante quando confrontado com a atuação dos governos contemporâneos. Se, no século XVIII, a prisão substituiu o suplício como símbolo da racionalização do poder, hoje vivemos em uma sociedade em que a lógica disciplinar, descrita por Foucault, se reconfigura em novas formas de vigilância e controle, ainda mais difusas e sofisticadas. Os governos não exercem apenas a força policial ou judicial. Eles administram a vida por meio de políticas de segurança, de tecnologias de monitoramento e de discursos que, sob a aparência de defesa do bem comum, reforçam a marginalização, a desigualdade e a exclusão. No Brasil, essa realidade é particularmente evidente. O sistema prisional brasileiro, superlotado e desumano, revela que a promessa de reintegração nunca foi cumprida. Ao contrário, nossas prisões funcionam como verdadeiros laboratórios da violência e da delinquência, reproduzindo exatamente a lógica que Foucault denunciou. A delinquência não é apenas punida, mas fabricada, alimentada e reciclada pelas próprias estruturas do Estado. Cada cela superlotada, cada presídio transformado em território de facções, é prova de que a prisão não corrige, mas produz mais criminalidade, legitimando o círculo vicioso que justifica a expansão da repressão e o endurecimento das leis. Essa dinâmica, porém, não se restringe aos muros da prisão. O panoptismo de Foucault encontra eco em nossos espaços urbanos, onde câmeras se multiplicam, onde a polícia militar ocupa favelas e periferias com uma presença ostensiva, mas sem oferecer direitos ou garantias, e onde a pobreza é constantemente tratada como ameaça. A sociedade brasileira convive com uma vigilância seletiva. Não é todo cidadão que é vigiado da mesma forma, mas, sobretudo, os pobres, os negros e os moradores das periferias. A disciplina, aqui, assume uma face racista e classista, perpetuando desigualdades históricas e reduzindo a liberdade de parcelas inteiras da população. Foucault nos alerta para o perigo da invisibilidade da violência moderna. Se antes a execução pública chocava e mobilizava a sensibilidade, hoje a violência das prisões e da repressão policial é oculta ou naturalizada. Não há espetáculo de suplício na praça central, mas há um suplício cotidiano, invisível para muitos, no qual vidas são ceifadas em operações policiais, em massacres carcerários, em desaparecimentos que raramente geram comoção nacional. A indiferença social é, talvez, a face mais cruel do poder disciplinar. Ele não apenas oprime, mas também anestesia, fazendo com que aceitemos a repressão como necessidade inevitável. Do ponto de vista filosófico e humanista, essa constatação exige uma crítica radical à atuação dos governos. O Estado brasileiro
em vez de investir em educação, saúde e cidadania como instrumentos de emancipação. Reforça um modelo penal que prende mais, vigia mais, mas não corrige, não educa, não cura. O discurso da segurança pública, repetido à exaustão, mascara uma realidade em que o medo é usado como ferramenta política, legitimando a expansão do aparato repressivo e o enfraquecimento das liberdades. O poder disciplinar, descrito por Foucault, assume no Brasil uma dimensão necropolítica. Administra não apenas a disciplina, mas também a morte, decidindo quem pode viver e quem pode morrer, quem merece proteção e quem pode ser descartado. O humanismo, diante disso, deve ser mais do que um ideal retórico. Ele deve assumir a forma de denúncia e resistência. É preciso recuperar a ideia de dignidade humana como valor inegociável, capaz de questionar a normalização da violência estatal. A filosofia Foucaultiana, ao mostrar que o poder não é uma entidade distante, mas um conjunto de práticas disseminadas na vida social, nos obriga a olhar criticamente para cada ação do governo que, em nome da ordem, restringe liberdades, naturaliza desigualdades e reduz seres humanos a meros objetos de vigilância. Aplicar o pensamento de Foucault ao Brasil contemporâneo significa reconhecer que não vivemos apenas em uma sociedade disciplinar, mas em uma sociedade onde disciplina e exclusão caminham lado a lado. A prisão, a polícia, a escola precária, o hospital sucateado, todos esses espaços revelam como o poder molda e controla, ora pela vigilância, ora pela negligência. O humanismo, nesse cenário, deve se opor tanto ao suplício visível quanto à violência invisível, exigindo que o Estado se reconcilie com sua função primordial: proteger a vida, garantir a liberdade e promover a justiça, e não perpetuar a docilidade e o medo. Vigiar e punir nos oferece, assim, não apenas uma genealogia das prisões, mas uma chave crítica para pensar nossos próprios dilemas, ao revelar que as práticas disciplinares são mais sutis e mais insidiosas do que os suplícios do passado. Foucault nos convida a desconfiar de cada discurso que promete segurança ao preço da liberdade, de cada medida que transforma cidadãos em suspeitos, de cada política que naturaliza o sofrimento dos invisíveis. O humanismo que emerge dessa leitura não é ingênuo nem conciliador, mas combativo. É o chamado a recusar as novas prisões invisíveis que o Estado contemporâneo constrói e a afirmar, com coragem, a dignidade irredutível de todo ser humano. Aurelius Soules conta a jornada de Sexto Lúcio Afrânio, um jovem romano marcado pela guerra civil, que ao lado de seu tutor, Esca, parte em busca de liberdade, entre batalhas, o amor e as tragédias. Sua família enfrentará o poder de Roma e descobrirá que a luta pela esperança pode atravessar continentes. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos que também gostam de filosofia e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos como este. Ativa também o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade.